Olá, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um imenso prazer estar de volta com vocês, queridos alunos do quinto ano. Antes de começar, aqueles nossos combinados de sempre, ainda estamos em aula online, vocês estão em casa, eu estou aqui me planejando para levar até vocês aulas bem legais. Estão sempre lavando as mãos, cuidando antes de colocar a mão no rosto, né? Então, tudo devidamente organizado, vamos começar. Os nossos materiais são aqueles de sempre: caderno, lápis, borracha, apontador. Eu tenho certeza que você já está organizado porque você sabia que eu estava chegando. Então vamos lá. Uma folha nova do seu caderno, eu quero que você anote a data, aula e escreva a língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você. Tudo devidamente organizado, lembrando sempre que todo esse material que você organiza aí na sua casa vai servir para a professora fazer as devidas retomadas quando estivermos dentro da escola novamente. E não tem problema caso esse material vá para o sexto ano, pois a professora do sexto ano também vai usar. Vamos começar? Observe o que nós vamos conhecer hoje. Então tem ali a pergunta: o que vamos conhecer? O que vamos conhecer é um texto escrito com sequência de quadros que geralmente faz uma crítica aos valores sociais de maneira irônica ou humorística. Você conhece esse texto? Será que você já viu ele em algum lugar? Nesta tela tem algumas referências para que você possa ver. Será que você está enxergando aí? Vamos descobrir letra a letra. Então, olha lá, eu escrevi o nome do texto, é o gênero textual, né? Eu quero que você descubra o nome desse gênero, então eu escondi algumas letras e eu vou trazer para vocês algumas dicas. A primeira dica vai revelar a primeira letra e está escrito o seguinte: esse gênero consegue unir a linguagem verbal, que são os textos, com a linguagem não verbal, as ilustrações, em quadros. Será que você já lembrou? Vou dar mais uma dica além do que está escrito. Você recorda que na sequência anterior, quando eu trabalhei com vocês, eu trouxe outros textos também dessa mesma esfera? Vamos lembrar que a esfera são os locais por onde esses textos circulam. Lembrou? Vou revelar para você que esse gênero começa com a letra T. Vamos para mais uma dica? Observe aí. Eu vou revelar duas letras em lugares diferentes desse nome. A segunda dica quer dizer o seguinte: sua mensagem é transmitida por meio de uma história contada em 3 ou 4 quadros. Você já viu um texto desse jeito, que une linguagem verbal e não verbal em pequenos quadros, uma pequena quantidade de quadros, geralmente 3 ou 4. Vou revelar mais duas letras, agora ficou bem fácil. Tiri. Qual será a sílaba final ali? Tem mais duas letras, pelo que eu posso ver, que estão escondidas. Vamos tentar revelar? A próxima dica quer dizer o seguinte: entre os recursos utilizados nesse gênero, podemos citar os balões, nos quais os diálogos e pensamentos eles são identificados. Você já descobriu qual é o gênero? É as tirinhas. Se você acertou, parabéns! Mais uma vez, você arrasou. Vamos conhecer o texto que o professor trouxe hoje?
Agora, nós vamos conhecer o texto, mas para isso eu preciso que vocês me ajudem fazendo algumas anotações interessantes, conforme eu vou perguntando para vocês, ok? Então vamos lá. O primeiro quadro está assim. Somente o cenário. Mas que cenário é esse? Será que você consegue descobrir aí da sua casa? Observando, parece algo muito tecnológico. Será que é uma sala de comando, por exemplo, de uma fábrica, de uma usina? Será que é algo da NASA? Será que é a sala de informações do Google? Eu posso perceber que é uma sala bem tecnológica. E olha que interessante. Parece que a imagem está desfocada, mas não. Na tirinha, a imagem, o cenário está em segundo plano, por isso que ele está mais atrás. Eu vou dizer para vocês o que é esse cenário. Esse cenário faz parte de uma espaçonave. Será que você tinha acertado isso? Será que você escreveu aí no seu caderno? Lembrando que sempre que eu fizer uma pergunta, rapidamente você tem que anotar o que você acha que é. Então agora o professor já disse para vocês que é uma espaçonave. Se é uma espaçonave, qual é o personagem que vai aparecer aqui? Anote rapidamente aí no seu caderno. Será que é um astronauta? Será que é um alienígena? Será que é um super-herói? Você já fez a sua anotação? Agora eu vou colocar um dos personagens. É um astronauta. Mas será que é o mesmo astronauta que você estava pensando aí na sua casa? Eu tenho certeza que você pensou que era um ser humano, mas não é. Ele é um urso, tá? Mas é um urso com feições humanas. E nós podemos ver aqui que ele está sentindo alguma emoção. Será que você sabe dizer por que ele está sentindo essa emoção? Escreva aí no seu caderno. Será que ele está espantado? Será que ele está feliz? Será que ele está com medo? E por que será que ele está se sentindo assim? Será que algo, por exemplo, está ameaçando ele, por isso que ele está sentindo medo? Ou será que ele viu algo bem legal ali do outro lado da cena, então por isso ele está feliz? Você já notou, tenho certeza, né? Ele está desse jeito devido ao segundo personagem, que está aqui. O outro personagem também é um astronauta e também é um urso. Legal, né? Ele está assim olhando para o outro personagem. Será que o outro personagem fez alguma coisa para este primeiro? Será que você consegue imaginar o porquê? Escreva rapidamente aí no seu caderno. O que este urso fez para este urso que deixou ele com esta expressão? Já escreveu? Colocou aí rapidamente alguma coisa no seu caderno? Vamos descobrir o que é que ele disse para o outro urso. Ele disse o seguinte: o que você quer de mim vindo assim do passado? Será que você acertou todas as perguntas do primeiro quadro? Então, nós sabemos que eles estão numa espaçonave. O primeiro urso está meio espantado, com medo, né? Sentindo essa emoção por causa do segundo urso. E ele diz o seguinte: o que você quer de mim vindo assim do passado? E aí ele responde: bem, eu vim da máquina do tempo. Para mim, ainda foi ontem que a gente andava junto, cara. Vamos ver o que acontece depois? Se eu bem me recordo, você vivia me fazendo bullying. É mesmo, mas sabe como dizem? O que será que vai acontecer agora? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que você acha que vai acontecer? Eu vou dar um tempinho para você imaginar e escrever aí no seu caderno.
E aí, você conseguiu descobrir qual é o final dessa historinha? Será que você conseguiu imaginar? Vamos retomar? O urso marrom recebe a visita do urso roxo, né? Sabendo que ele veio do passado. Então ele questiona, né? Que o urso roxo questiona que eles andavam juntos até ontem, porque ontem eles estavam realmente juntos, lá no passado. E de repente o urso marrom, ele traz uma recordação, uma memória bem marcante, que diz o seguinte: se eu bem me recordo, você vivia me fazendo bullying. E aí o urso roxo responde: mas sabe como dizem? Aqui nós criamos uma expectativa. Pensando nessa atitude negativa, tá? Porque cometer um ato de bullying é uma atitude negativa. Qual a expectativa que a gente cria, né? O que na nossa cabeça deveria ser o final dessa história? Quando alguém comete um ato falho, o correto é pedir desculpas. Será que foi isso que o urso fez? Vamos conhecer? Ele diz o seguinte: isso ficou no passado. Olhe bem a expressão do urso roxo. Quando ele diz isso ficou no passado, a atitude negativa, o bullying, ele é, por exemplo, um objeto que pode ficar no passado quando alguém faz uma viagem? Será que a atitude não está inerente, não está dentro da pessoa ou dentro ali do personagem? Será que o bullying pode realmente ficar no passado? Aqui é uma quebra na nossa expectativa. Por quê? Porque nós achávamos que ele, o urso roxo, iria pedir desculpas, mas não é o que acontece. Gostaram dessa tira? Nós vamos usar essa tira o tempo inteiro durante as nossas aulas. Então, vamos ler novamente. Agora vai aparecer aí na sua tela, tá? E diz o seguinte: o que você quer de mim vindo assim do passado? Bem, eu vim da máquina do tempo. Para mim, ainda foi ontem que a gente andava juntos. Se bem me recordo, você vivia me fazendo bullying. É mesmo, mas sabe como dizem? Isso ficou no passado. Você sabia que nas tirinhas é comum acontecer algo inesperado, como nós vimos aqui, né? Estudamos essa tirinha. Nós esperávamos que acontecesse algo, que ele pedisse desculpas, mas algo inesperado aconteceu. Ele foi irônico e diz o seguinte: isso ficou no passado. Ou seja, ele tratou essa situação como algo irrelevante, como se não tivesse importância. Vamos retomar um pouquinho sobre o gênero, tá? Então vocês vão ver que o gênero vai acompanhar a gente até o final da nossa aula. E diz o seguinte: a tirinha é uma sequência de quadrinhos. Então vocês estão vendo aqui, ó, essa tirinha tem 4 quadrinhos, tá? Que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Será que aconteceu aqui uma crítica a um valor social? Nós vimos que o assunto bullying, né, está aqui dentro. Ele faz sim a gente refletir sobre essas atitudes. Este tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, as famosas HQs, porém bem mais curtas. Agora nós vamos estudar um pouquinho mais sobre estes personagens, sobre este assunto, sobre este texto. Então acompanhem comigo. Vamos relacionar a expressão facial dos personagens com o sentimento. Então eu coloco ali, ó, 3 momentos do urso marrom, tá? Que é este daqui, ó. Então o primeiro momento, o segundo momento aqui no terceiro quadrinho e o terceiro momento que está aqui no último quadrinho, né? Então a gente pode perceber pela expressão do rosto ali, da face do personagem, que ele se sente de diferentes formas, tá? No decorrer da historinha, tá? Vamos ver se você descobre e consegue relacionar qual é o sentimento para este personagem em cada momento da história. E vou dar um tempo para você.
Vamos ver se você conseguiu relacionar o sentimento com a expressão do personagem do ursinho marrom, tá? Então veja, em diferentes momentos ele se sente de uma forma diferente devido ao que ele fala ou ao que ele ouve. Então você precisa também retomar e lembrar dessa informação. Vamos ver. Neste primeiro momento, ele está se sentindo desconfiado. O que você quer de mim vindo assim do passado? Nós temos até uma marca bem importante que mostra essa desconfiança. Ele faz uma pergunta, né? Olha o ponto aqui de interrogação. Então, quando ele faz essa pergunta, ele já está sentindo aí essa desconfiança. O que será, né? Aqui no terceiro quadro, ele se sente indignado. Por que ele se sente indignado? Ele se sente assim porque ele retoma uma lembrança muito marcante na vida dele, né? Se bem me lembro, você vivia me fazendo bullying. Então ele se sente indignado. O que será que esse urso quer comigo, vindo do passado, se no passado ele me fez mal? Então, aqui no final, quando ele ouve a resposta do urso marrom, ele se sente incomodado, né? Por quê? Porque ele também esperaria por um pedido de desculpas, mas não foi isso que ele recebeu. Será que você acertou? É muito importante toda vez que nós vamos trabalhar com um texto que tenham essas marcas, tá? A marca dos escritos, a marca do desenho, que a gente possa relacionar o que está escrito ao que foi desenhado. Neste gênero, isso é muito forte. Eu não consigo analisar e nem interpretar uma coisa separada da outra. Tudo bem? Vamos em frente? Mais uma pergunta. A expressão "para mim ainda foi ontem" significa neste quadro. Então, olha ali, ó, é o segundo quadrinho. Está aqui. Está aqui nesse momento, ó. Para mim ainda foi ontem. O que será que quer dizer essa expressão? Vamos ver. Letra A. Que devido à viagem no tempo, o personagem esteve ontem mesmo com o capitão, que era o seu colega. Ou letra B. Que o tempo passou tão rápido que as lembranças permanecem mesmo depois de muito tempo. Pensa aí, observa bem a imagem, o desenho, como que tá o ursinho roxo, para você tentar entender o que ele quis dizer com a expressão "para mim ainda foi ontem". Vou dar um tempinho. Essa estava bem fácil. Se você marcou a letra A, está certo. Para mim, ainda foi ontem significa que devido à viagem no tempo, o personagem esteve ontem mesmo com o capitão, que era o seu colega. Tenho certeza que você acertou. Mais uma pergunta. O capitão ficou indignado. Nós vimos lá naquela atividade anterior. Por que será que ele ficou indignado? Aí eu escondi o texto verbal. Então nós vamos analisar primeiro o texto não verbal. Então ali, ó, o capitão é o urso marrom, aquele que está indignado. Por que será que ele está indignado? Você se lembra? O visitante do passado era um colega antigo e lhe pediu algo impossível de fazer. Ou porque o visitante do passado fazia bullying com o capitão e agora queria pedir algo.
Vamos lá. Vamos descobrir aquelas falas que o professor tinha coberto. Então, olha lá. Ele diz o seguinte, ó. Se eu bem me recordo, você vivia me fazendo bullying. É mesmo. Mas sabe como dizem. Então a resposta certa era a letra B, né? Porque o visitante do passado fazia bullying com o capitão e agora queria pedir algo. Estranho isso, né? A fala destacada na tira representa. Então observem aí, ó, a fala do urso roxo, o urso viajante no tempo. Ele diz o seguinte: é mesmo, mas sabem como dizem. O que será que essa fala representa? Letra A, surpresa. Ou letra B, justificativa. Pensa rapidinho e eu já volto. Vamos lá. Para achar essa resposta, você tem que lembrar do último quadrinho. Então ele diz assim, ó, é mesmo, mas sabe como dizem. Isso ficou no passado. Ele está se justificando do porquê, né, que ele está ali mesmo fazendo bullying, né? Então ele justifica que isso já passou. Isso é algo irrelevante para ele, né? Mas agora eu quero que a gente possa descobrir o significado da palavra bullying. Alguns já sabem, mas vocês já tiveram a curiosidade de olhar isso no dicionário? Vamos ver, vamos observar em que contexto essa palavra aparece. Então eu trago aqui para vocês, vou colocar na tela da TV, e diz o seguinte, ó. Numa reportagem da revista Exame, saiu uma matéria com o título que é o seguinte: lei que inclui combate ao bullying, olha aí a palavra aparecendo, lei que inclui combate ao bullying como atribuição das escolas é sancionada. Ou seja, combater essa atitude agora também faz parte da escola. E ali no subtítulo diz o seguinte, ó, texto de legislação dirá que instituições de ensino terão de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Então nós podemos relacionar bullying a tipos de violência. E aí você deve estar perguntando, nossa, eu não lembro de ter visto essa matéria recentemente. Observem aí na tela de novo. Olhe lá a data que foi postada essa matéria, dia 14 de maio de 2018. Então, essa prática de trabalhar com esse tema, bullying nas escolas, já vem de 2018. Mas ainda assim, o que quer dizer bullying? Vamos ver no dicionário? Olha aí, está aparecendo na tela para você. Eu procurei bullying no dicionário físico, no livro, tá? Naquele que eu mostrei para vocês da outra vez que eu estive aqui na telinha de vocês. Mas eu não encontrei. Por quê? Porque o termo bullying é uma palavra nova dentro da nossa cultura. Então eu encontrei lá no dicionário online, aquele que fica na internet que a gente pode pesquisar. E lá está escrito o seguinte: bullying
Significado de bullying. Ele é um substantivo masculino, forma de violência que, sendo verbal ou física, acontece de modo repetitivo e persistente, sendo direcionada contra uma ou mais colegas, caracterizando-se por atingir os mais fracos de modo a intimidar, humilhar e maltratar os que são alvos dessas agressões. A etimologia, o que significa a origem dessa palavra? Ela veio do inglês, né, como eu falei anteriormente. E os sinônimos do bullying? Bullying é sinônimo de ameaça, opressão, tirania, humilhação e intimidação. Conheceu um pouquinho do bullying? Eu tenho certeza que você já tinha ouvido falar ou alguém falou assim diretamente para você, mas é importante a gente buscar esses significados sempre no dicionário, tá? E aí eu quero relembrar com vocês o que é uma linguagem verbal e linguagem não verbal. Acompanhe a leitura aí comigo na tela da TV. Diz o seguinte: a linguagem verbal é aquela em que a comunicação ocorre através das palavras escritas ou faladas. Já a linguagem não verbal utiliza-se de símbolos e sinais visuais para que a comunicação seja completa. As duas linguagens são modos de conversação, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre as duas, ou mais entre duas ou mais pessoas com o objetivo de transmitir uma mensagem ou de interagir, né? Então, nós já trabalhamos com a linguagem verbal e não verbal na sequência anterior. Lembram-se que o professor trabalhou com vocês Cartoon e Charge, que tinha também alguns desses elementos, só que lá era apenas um quadro, né, com uma situação do cotidiano. Aqui são situações mais fictícias, certo? Vamos continuar. O último quadrinho nos deu o elemento surpresa. Ele trouxe um efeito de sentido importante. Você sabe dizer qual é? Você se lembra que antes de inserir o último quadrinho, eu fiz algumas perguntas, pensando na expectativa que você criou aí na sua casa ao ler as 3 primeiras partes, os 3 primeiros quadros, né? Então, esse elemento surpresa, nós esperávamos uma coisa e veio outra. Vocês se lembram? Pensamos que, como o urso marrom, que é o capitão, ele estava esperando um pedido de desculpas, viria isso no último quadro, mas não veio, né? O urso roxo tratou isso como irrelevante, certo? E isso é um efeito de sentido. Ele pode ser um efeito de sentido de ironia ou de humor. Mas antes de perguntar isso para vocês, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Acompanhe comigo a leitura. Efeito de ironia consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em um outro contexto diferente do usual, ou seja, do dia a dia, ganha um novo sentido. Ou seja, eu utilizo uma fala que no meu dia a dia significaria uma coisa, mas dentro dessa situação significa outra. Ou um efeito de humor, quando é utilizado em situações que parecem cômicas ou surpreendentes para provocar um efeito de humor, ou seja, o riso é mais engraçado, tá? Agora vamos voltar para a pergunta. Observando aqui, ó, principalmente a última fala e o rosto aqui do urso roxo, esse efeito é ironia ou humor? Ele vem para causar o riso ou ele está dizendo algo, mas ele, dentro do que ele sente, ele está dizendo outra coisa. As palavras que ele utilizou querem dizer outra coisa. Eu já falei sobre isso para vocês. Agora pensem rapidinho.
Será que você acertou? O efeito nesta tira é ironia. E será que você conseguiu compreender o porquê? Vamos voltar aqui à tira. Ele diz o seguinte, ó, isso ficou no passado. Olha a afeição do urso roxo. Ele parece que não está ligando muito para que o capitão, o urso marrom, está sentindo, né? Ele teve uma memória do bullying. O que o capitão esperava? Ele esperava um pedido de desculpas, que não veio. Ele diz que isso ficou no passado, ou seja, ele veio do passado e deixou o bullying lá, né? Então, isso cria um efeito de ironia nesta tira. Compreendeu? Vamos em frente. Agora, eu quero que vocês pensem na finalidade dessa tirinha. Para que ela serve? Será que a gente consegue, só observando essa tirinha, descobrir o que ela quer dizer? E você sabe qual é a finalidade desta tirinha? Para que ela serve? Por que será que um autor produz uma tirinha dessa? Parece simples, mas para que eu descubra qual é a finalidade dela, eu tenho que conhecer o autor, as características do contexto de produção dele, né? Por que ele pensou numa nave, por que ele pensou em astronauta, por que o astronauta ele é um urso, né? Então tem várias coisas que eu preciso conhecer. Então vamos conhecer antes, para depois vocês poderem responder. Então olhem lá, ó. Primeiro o autor, acompanhe comigo a leitura. Miguel Mendes, nasceu em 1968 e vive no Rio de Janeiro. Desde 1989, colabora com Ziraldo na criação e na ilustração de gibis, tiras diárias e livros do Menino Maluquinho. Junto com Ziraldo, ele é autor da série paradidática de livros em quadrinhos da Turma do Pererê. Fez roteiros de quadrinhos para criar a coleção paradidática Você Sabia? Com a Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dirigiu o estúdio de criação e arte Megatério e ele foi diretor desse estúdio de 2006 a 2012. Ele escreve roteiros para gibis da Turma da Mônica e publica a tira Os Migonautas na rede. E o que será que ele disse sobre a sua obra? Abre aspas. Os Migonautas são uma dupla de personagens em forma de ursos que criei no passado para um concurso nacional de tiras em quadrinhos. O caráter dos personagens, Capitão e Imediato, da nave espacial Ursa Maior, ficará evidente na medida em que o leitor acompanhar as tiras. Prometo desenvolver humor leve, adequado para todas as idades e formações pessoais. Gosto de mexer com as referências nerds que compartilhamos, o que me leva também a brincar com as novidades da ciência e com as visões de futuro, tudo com uma dose crítica que é inerente ao humor. E agora vamos conhecer os personagens da nossa tirinha Os Migonautas. Primeiro, eu tenho o Imediato, que é este personagem aqui. Ele estava presente nessa primeira tira que nós lemos? Eu acho que não. Vamos comparar a sua roupa de astronauta com a roupa que estava aqui, né? Então veja, esse é um personagem secundário. Ele apareceu aqui para compor essa tira, mas ele não faz parte dos personagens com protagonismo na tira. É o Imediato e nós temos o Capitão, que nesta tira fez o seu papel. Então nós temos esses dois personagens que são os protagonistas da série Os Migonautas. E nós temos também quem sempre aparece, a astronave Ursa Maior. E é interessante nós pensarmos um pouquinho sobre os dois. Este é o Imediato, ou seja, a pessoa que trabalha na nave. Ele é esperto e habilidoso. Já o Capitão, ele tem outras singularidades, outras, vamos dizer, qualidades, entre aspas, será que são defeitos? Ele é muito folgado e muito prepotente. Como capitão, ele acha que só tem que mandar.
E aí eu pergunto para vocês, onde será que esses textos circulam? Vamos conhecer? Estes textos circulam em sites da internet e saem também em revistas e jornais com regularidade, sempre atrelado a um assunto ou uma matéria, tá bom? E depois de descobrir sobre tudo isso, qual é a finalidade desta tirinha? Então nós temos 3 opções, A, B ou C. Eu quero descobrir qual é a finalidade, para que ela serve. Responde aí no seu caderno. Vamos corrigir. Na letra A está escrito fazer uma crítica social a uma atitude negativa. Será que esta tira ela teve simplesmente a finalidade de fazer uma crítica social a uma atitude negativa? A atitude negativa estava aqui, o bullying, né? Mas ele não fez uma crítica. Ele não mostrou para mim em nenhum momento se era ou não errado. Nós pressupomos. Então não é a letra A. Na letra B estava escrito analisar uma viagem ao passado. Nós fizemos alguma análise? Nós verificamos se isso foi bom, se isso foi ruim, como isso aconteceu? Não fizemos. Então não é analisar. E letra C, ironizar uma atitude negativa quanto à sua decorrência. Nós ironizamos? Aliás, a tira ironizou? Sim, né? Quando a gente pensa que ele vai pedir desculpas, ele não pede, ele trata aquilo como irrelevante. Então ele foi irônico, né? Ele simplesmente não deu importância, certo? E também falou da decorrência, né? Quanto isso acontecia com frequência lá no passado. Então, quando ele vem para o futuro, ele causa mais uma vez nessa decepção aí para o nosso capitão. Será que você acertou? Vamos em frente? Era a letra C. Agora chegou aquele momento bem especial. Neste momento, o mural do cartunista é o momento em que nós vamos fazer algumas anotações no mural, tá? Como eu sei que você está aí na sua casa, eu quero que você pegue uma folha. Pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha sulfite, qualquer folha que você tenha para fazer as anotações. E depois você vai guardando para montar esse mural, seja ele numa parede, num pedaço de papelão. Combinado? Mas a gente vai fazendo isso aos poucos. No nosso mural do cartunista de hoje, nós aprendemos um pouquinho sobre o Miguel Mendes, né? E o Miguel Mendes, ele é cartunista. E o cartunista é o desenhista profissional que cria quadrinhos, tiras para jornais, revistas, sites e histórias para gibi. Então vamos colocar essa informação aqui no nosso mural do cartunista. Eu tenho a foto do Miguel, tá? Vocês podem simplesmente escrever o nome dele. Miguel Mendes, certo? E aí, eu quero trazer para vocês algumas informações bem interessantes. Dicas para você se tornar um cartunista. Número 1. Gostar de desenhar. Número 2. Experimentar usar lápis, giz, tintas nos seus desenhos para criar efeitos diferentes. E número 3, ler bastante para estar sempre informado e saber se expressar. Então essas são as dicas para você que quer ser um cartunista. Como desafio para o nosso mural do cartunista, eu quero que você pesquise um outro cartunista que você conhece, que você gosta, para colocar aí no seu mural. Você pode procurar a foto ou escrever o nome dele, tá bom?
Então, nós vamos colocar no nosso mural do cartunista as seguintes frases. As tirinhas são escritas em uma sequência de quadros e o texto verbal, que é o escrito, e o texto não verbal, desenhos, cores e outros, se completam. Escreva isso rapidamente aí no seu caderno. Fez as devidas anotações, guarde tudo para que você possa montar um mural bem bacana igual o meu, combinado? Aí eu quero perguntar para você. Você sabia que além de fazer uma crítica social, as tirinhas servem para divertir? É hora da leitura. Acompanhe comigo aí na tela da sua TV. Chato não é servir de alvo para o capitão. Lá vai. Chato é ter que pular na frente da flecha para ele conseguir acertar. Tchum! Gostou da leitura de hoje? Eu também adorei. Então é isso. Eu fico por aqui. Lembra daquele nosso combinado? Ser gentil sempre. Essa atitude é muito importante nesse momento. Eu fico por aqui então e espero vocês na próxima aula. Tchau!